Oi, pessoal. Hoje a nossa aula é sobre a biodiversidade. Aqui, o professor Paulo Sérgio, com a nossa 10ª aula do 7º ano, Ciências. Antes da gente falar na biodiversidade em si, vamos fazer uma coisa. Vamos falar primeiro da classificação dos seres vivos. O que é essa classificação? Como é que eu faço para classificar os seres vivos? É conseguir perceber as semelhanças e as diferenças entre eles, né? Para então classificá-los. Então, para classificar os seres vivos, eu tenho que saber quais são as suas semelhanças e suas diferenças para eles ficarem em determinados grupos. No entanto, há muitos critérios possíveis. Uma das classificações que a gente vai ver aqui é quanto à forma de obtenção de alimentos, né? Quanto a isso, nós dividimos os seres em duas classes, em autótrofos e heterótrofos. Seres autótrofos são os que produzem seu próprio alimento, como as plantas e as algas e também as cianobactérias. Esses seres, para produzirem o seu próprio alimento, eles realizam um processo chamado de fotossíntese. Que é essa fotossíntese? É quando eles fazem reagir a água, o gás carbônico e a luz solar para produzir um açúcar. E esse açúcar é que vai servir de alimento. Como vamos olhar aqui nesse esquema, essa planta ela está recebendo os raios solares, né? As setinhas estão entrando nela, essas setinhas que estão entrando, ela que ela está utilizando o CO2, né? Ó, aqui o CO2 mais embaixo de preto e azulzinho aqui embaixo que ela está tirando do solo, ela está tirando da água. E o CO2 ela tira da atmosfera. Veja que aqui essas setinhas saindo, na verdade não é que o açúcar está saindo da planta, ela vai utilizar esse açúcar. E o CO2 são os que são produzidos nessa reação da água, da luz do sol e com o gás carbônico. Ela produz o açúcar que ela vai utilizar e libera o oxigênio, que é o gás que a gente respira. É por isso que as plantas são essenciais no nosso planeta, esses seres que realizam fotossíntese. Por quê? Porque eles produzem o oxigênio que nós respiramos. Os seres heterótrofos são seres que não produzem seu alimento, ou seja, alimentam-se de outros seres. E aí nós temos os exemplos aí dos animais, dos fungos, né? Os fungos, como nós vimos nas outras aulas, eles são seres heterótrofos. Eles se alimentam de restos orgânicos, decompondo a matéria que outros seres mortos deixaram. E aí nós estamos vendo um coelhinho, um pazinho de coelhinho, comendo aí uma planta, né? Se alimentando de outro ser, que é uma planta. Então são seres heterótrofos, não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Agora nós vamos falar das espécies. São seres que dão origem a outros seres com as mesmas características. Ou seja, um gato dá origem a outro gato. Não vai dar origem a um cachorro, todo mundo sabe disso. Nem um cachorro vai dar origem a um sapo, por exemplo. Então, esses seres, né, são classificados de forma para que todo cientista possa conhecê-los em qualquer parte do mundo. Então, para isso, um cientista deu nome específicos para esses seres, que são chamados de espécies. Então, o cientista, né, um sueco chamado de Carolus Linneu, que viveu de 1707 a 1778, conhecido simplesmente para nós aqui como Linneu, ele propôs fazer uma estrutura de nomenclatura e de classificação para esses seres, tá certo? E o que foi o bom que o Linneu fez? Gente, olha, existem animais que, os mesmas espécies que vivem em outros países, mas são conhecidos com nomes diferentes. Por exemplo, a onça sussuarana, que é conhecida aqui no Nordeste como onça sussuarana, que é a onça parda, ela é conhecida nos Estados Unidos como puma, né? Então são seres da mesma espécie que recebem nomes diferentes de acordo com o país aonde eles habitam. Então Linneu resolveu esse problema, ou seja, quando um cientista vai se referir em algum artigo sobre uma determinada espécie, ele vai usar o nome científico. Quando ele usa esse nome científico, toda a comunidade científica sabe de que ser ele está tratando. Então, e a essa estrutura do nome, Linneu fez algumas regras. Então ele disse o seguinte:
O nome da espécie é composto por duas palavras. A primeira palavra trata-se do gênero do ser, e ela começa com uma letra maiúscula, né, seguido de todas as letras do nome da espécie minúscula. E por último, primeiro vem o nome do gênero e depois vem o nome da espécie. Por exemplo, o gato doméstico recebe o nome aí de Felis catus, e ele tem que ser escrito de duas formas. Pode ser escrito de duas formas. Ou ele pode ser escrito do jeito que eu falei, a primeira letra maiúscula, o restante minúscula, gênero e espécie, né? Com a categoria de itálico, né? Com a escrita itálico. Ou pode ser sem ser itálico, mas o nome tem que ser sublinhado, né? Com a mesma referência, a primeira letra maiúscula, o restante minúscula. E aí o seguinte, gênero. São seres com características semelhantes de espécies diferentes. É o primeiro nome que vem, é o gênero. Ele abrange um pouco mais, né? Quando eu falo de uma única espécie, essa espécie só pode gerar a mesma espécie. Espécies diferentes não costumam se acasalar para gerar uma outra espécie, tá certo? Raramente acontece, mas vão gerar um ser híbrido, né? Mistura de um pouquinho de cada um, mas esse ser híbrido, ele é incapaz de se reproduzir. Por exemplo, quando um jumento se acasala com uma égua, né? Um equino se acasala com um jumento, vai nascer um burro, que a gente chama aqui de burro, né? Que é um moá. Esse burro, mesmo tendo um burro macho com um burro fêmea, que são animais híbridos, eles não podem gerar um burrinho, tá certo? Eles mesmos não podem gerar. Um burro com a burra não pode gerar um burrinho. Somente um jumento com uma égua ou um cavalo com uma jumenta. Aí eles podem gerar um burro, mas o próprio burro não pode gerar porque ele é um ser híbrido, tá certo? Ele é incapaz de gerar ele mesmo. Vemos aí no gênero, por que Linneu colocou o gênero? Ele abrangeu mais, quando ele coloca um gênero, quando ele fala só da espécie, só é um único tipo de animal. Quando eu coloco o gênero, eu já envolvo animais bem parecidos, como aí o tucano, olha só. Eles pertencem ao mesmo gênero. Qual é o gênero dele? Olha aí embaixo o nome aí. Ranfastos. Os dois são do gênero Ranfastos. Agora, a espécie, tá certo? É que é diferente. Um é Ranfastos toco, que é o tucano azul, e o outro é o Ranfastos dicoloros, que é o tucano de bico verde. Então, apesar deles serem parecidos, eles são de espécies diferentes. Eles pertencem ao mesmo gênero? Sim, por quê? Porque ele tem quase as características iguais, mas eles são de espécies diferentes. Ou seja, esses dois tucanos aí, eles não se acasalam, nem que fosse um macho e uma fêmea. Veja que aí nós temos uma tartaruga que é com um gênero totalmente diferente, não tem nada a ver com tucano. Então, veja aí que o gênero dela, Quelônia, Midas, é totalmente diferente, que é o da tartaruga verde. Existem outros tipos de tartarugas? Existe. Qual é o gênero dela? Quelônios, tá certo? Então, seres parecidos têm o mesmo gênero. Então, a gente pode observar aí que seres de uma mesma espécie podem apresentar características diferentes, não é? Que é o que nós vamos ver aqui, ó. Seres de uma mesma espécie com características diferentes. Nós temos aí, todos eles são seres humanos, todos eles pertencem à mesma espécie. Significa aí, ó, que nós temos aí um garoto de origem asiática, um de origem africana, um indígena e um caucasiano aí de origem europeia, não é? Qualquer um desses aí, qualquer macho, qualquer fêmea, de qualquer um deles aí pode se acasalar e gerar um outro ser humano, ou seja, da espécie Homo sapiens, tá certo? Eles são diferentes na aparência aí, mas eles pertencem à mesma espécie. Assim como nós temos vários tipos de gato, gato branco, gato preto, gato peludo, gato com um rosto diferente do outro, gato com a cara chata, todos eles podem se acasalar e gerar um gatinho, né? O macho e a fêmea. Por quê? Porque apesar de serem diferentes, eles pertencem à mesma espécie, do Felis catus, tá certo? Do gênero Felix e do gênero da espécie Catus. Então Linneu foi fazendo grupos que abrangiam cada vez mais espécies,
resumindo, no seguinte esquema, olha só. Então, quando eu tinha só a espécie específica, se eu falar aqui da espécie da tartaruga aqui, ó, Chelonia midas, se eu falar da Chelonia midas, são todas as tartarugas verdes que existem no planeta. Todas as tartarugas verdes. Existe outro tipo de tartaruga? Existe, né? Existe outro tipo de tartaruga. Mas tem o gênero Quelônios? Tem, mas são da espécie Midas? Não, então elas não se acasalam, tá certo? Então, como o Linnaeus fez? Aqui ele já agrupou o gênero, já botou duas espécies, né, parecidas juntas, no mesmo gênero, não é? Que é o gênero Raphastos, que é o do tipo de tucano. Mas olha só, então ele foi abrangendo grupos cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores. E os primeiros a gente classifica como reino. Veja que o reino classificam vários animais. Nós estamos falando do reino animal. Nós estamos falando de todos os animais que existem na face da Terra. Se eu botasse o reino das plantas, todas as plantas poderiam estar aí. Todos os animais estão sendo representados aí? Então não, mas aí botou uma maior quantidade de animais aí que o quadro poderia suportar. Se eu falasse do reino das plantas, nenhum desses animais estariam aí, somente as plantas. Se eu falasse o reino dos fungos, todo tipo de fungo estaria aí, nem estava nem planta nem animais. O reino das bactérias, todas as bactérias estariam aí. Não estaria nem planta, nem fungo, tá certo? Então ele classificou os seres cada vez em grupos maiores. Então ele pegou o grupo, por exemplo, aí do reino dos animais. Então estão aí vários tipos de animais. Depois do reino, ele baixou a categoria para ir diminuindo a quantidade de participantes do grupo. Então, olha só, ele passou aí por filocordata. O que são esses filocordatas? Filocordatas são aqueles seres que já têm um endoesqueleto, ou seja, esqueleto pelo lado de dentro, assim como nós seres humanos. Nós temos um esqueleto coberto por músculos e pele, e o nosso esqueleto fica por dentro. Endo quer dizer dentro. Vemos a estrela do mar aí, né? E vemos, não é, a minhoca. A estrela do mar tem até esqueleto, mas só que o esqueleto dela é pelo lado de fora, ela é um artrópode. E nós temos aqui a minhoca, que não, nem esqueleto tem, tá certo? Então já não entra mais no grupo dos filocordatos. E aí nós temos ainda o subfilovertebrata. Já não vai mais entrar aqui esse anfloxo. Por quê? Porque já são seres. Na verdade, o anfloxo ainda entra, não vai entrar aqui. Quem foi que saiu aqui? Foi o Anflox, né? No filovertebrata. O filovertebrata são seres que já têm um crânio seguido de conexões chamadas de vértebras, né? Tem a coluna vertebral. E aí esses outros seres já não possuíam, né, a coluna vertebral. Aí baixa mais ainda, mais uma categoria, diminui mais a quantidade de seres participantes desses grupos. Vamos para o grupo Mammalis. O grupo Mammalis são todos aqueles seres mamíferos, né? Aí já vai sair o tubarão, e já vai sair lá a cobra, já vai, né? Porque eles não são seres mamíferos. A cobra é um réptil e o tubarão é um peixe. Descendo mais ainda, nós temos a ordem dos carnívoros. Quem vai sair agora aí para a ordem dos carnívoros? Vai sair agora o cavalo, né? Porque o cavalo não é um carnívoro. O ser humano também vai sair, o ser humano é onívoro, né? E aí a gente desce mais ainda para a família dos canidais. Quem vai ficar aí? Vai sair aí esse que tem aparência de onça aí, de leoa, né? Vai sair o urso. Por quê? Porque eles não são cachorros, eles não parecem com cachorro, né? E aí vai ficar só os animais que têm a aparência dos cachorros, dos caninos, não é isso? Descendo mais ainda, chega no gênero. Veja que esse gênero Canis tem 3 espécies nele, né? Nós temos aí o coiote, nós temos o lobo, a raposa já saiu, já não faz mais parte do gênero Canis. A raposa, apesar de parecer com um cachorro, mas ela não é um Canis, né? Ela tem mais a categoria de gato. Então,
Nós chegamos aí no gênero dos canes, né, dos caninos, e aí ele ficou com 3 animais, 3 espécies diferentes. Dessas 3 espécies diferentes, a última ficou só na espécie, né? Saiu do gênero e passou para classificar o gênero em si, ó, canes familiares. Ou seja, no canes familiares só tem o cachorro, esse cachorro doméstico, os vários tipos de cachorro doméstico, piquinês, pastor alemão, vira-lata. Veja que o pastor alemão pode muito bem se relacionar com o cachorro vira-lata e nasce um cachorro lá, nasce um cachorro. E esse cachorro que nasceu, ele tem a capacidade de gerar outro cachorro. Diferente, como eu falei antes, lá do jumento com a égua, o que nasce não tem capacidade de gerar outro. Por quê? Porque são espécies diferentes. Então não interessa se o cachorro é pastor alemão, ou se o cachorro é vira-lata, ou se é um Doberman, ou se é um fila brasileiro. Se eles se relacionarem, vai nascer o filhote. E esse filhote, por ser do mesmo gênero dos pais, tem a capacidade de, do mesmo gênero não, do mesma espécie, né? Tem a capacidade de gerar outro animal. Por exemplo, aí, ó, voltando bem aqui assim, no gênero Canis. Se o cachorro de uma forma qualquer, fizer um relacionamento aí com o coiote, não vai nascer filhotes que tenham a capacidade de gerar um outro animal, se nascer, né? Biodiversidade, pessoal. O que é isso? É a palavra usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos que existem em nosso planeta, ou em uma região em particular. Por exemplo, a floresta amazônica é a região do planeta aonde se encontra a maior biodiversidade do planeta. E o que é biodiversidade? É a variedade de seres vivos que existem, insetos, animais grandes, plantas, né? Todos os tipos de seres vivos que existem em uma determinada região, né? É o que nós chamamos de biodiversidade. Os estudiosos já classificaram cerca de 2 milhões de espécies, né, que já estão catalogadas hoje. E existem estimativas que podem ter números bem maiores, como cerca de 10 milhões de espécies até 100 milhões de espécies, os mais otimistas. Vamos falar um pouquinho aqui de extinção. O que é extinção? Quando um último indivíduo de uma espécie morre, tal espécie torna-se extinta. Nunca mais existirá um indivíduo vivo pertencente a essa espécie. Ou seja, se só existe um único urso polar, né, no nosso planeta e ele morrer, acabou, ele entrou em extinção. Existem animais ditos extintos e existem animais ditos em extinção, que ainda não foram extintos. Animais em extinção, por que eles estão em extinção? Porque a capacidade deles de se reproduzir, ou seja, de perpetuar a espécie, é menor do que a mortalidade. Ou seja, morre mais seres do que nasce. Por que acontece isso? Porque acontece algumas situações em que esses seres têm dificuldade de encontrar parceiro para acasalar, ou esses seres têm dificuldade de encontrar alimentos. Então, por alguns motivos, a capacidade de reprodução deles, ou seja, de perpetuar-se, está acabando, né? Eles não têm mais essa capacidade, ou seja, morre mais seres do que nasce. Então, aí eles são ditos em extinção. Então, existem diversas causas. Nós vamos ver aí, ó, as mudanças climáticas provocadas pelo homem mesmo, né? O aquecimento global, pelo uso de combustíveis fósseis e tudo mais. O aparecimento de novas doenças, né? Às vezes aparecem doenças que ninguém sabe o que foi que se tratou. Existem os cães africanos, né? Os mabecos, que eles têm muitas bactérias na boca, eles gostam muito de se lamber, e isso provoca a mortandade de muitos mabecos, né? Por causa da quantidade de bactérias que eles têm na boca, eles vivem se lambendo na boca um dos outros, passando germes e provocando doenças e matando. Incêndios naturais, né? Às vezes chove, aí um raio cai na árvore, provoca os seres que já tinham um pouco numa região, e aí provoca uma queimada natural, até uma queimada artificial feita pelo homem que mata o restante das espécies que tinham daquele tipo. Erupções vulcânicas, né? Secas demais, às vezes está numa região, o clima mudou, esses seres não estavam adaptados a sofrer uma grande quantidade de tempo de seca, eles começam a morrer, perdem a capacidade de arranjar até alimento e morrem, não é?
enchentes que também aceleram a matança de alguns animais. A introdução de espécies em ambientes onde eles não ocorrem naturalmente, às vezes, acidentalmente, o homem leva uma espécie que não era daquela região e aí ele se desenvolve lá, como ele não tem um predador, né? Ele começa a destruir algumas espécies e essas espécies faz parte de um equilíbrio, de uma cadeia alimentar. Quando uma dessas espécies sai, a cadeia alimentar começa a cambalear, começa a se destruir, né? Então, aqui no Brasil foi introduzido o javali europeu. Esses javali viraram uma praga porque eles não tinham predadores naturais. Então eles começavam a destruir vários tipos de espécies que eles se alimentavam. Eles se alimentavam tanto de carne como de algumas plantas. Algumas plantas que eles gostavam, eles começaram a dizimar um tipo de espécie de planta, né? As raízes das plantas que ele comia estava dizimando essas plantas, ou seja, fazendo com que a planta entrasse em extinção, porque a planta era nativa daquela terra e não tinha esse javali antes para comer ela. Quando ele foi introduzido artificialmente, que ele é chamado de animal exótico, quando um animal ele é introduzido num ambiente de onde ele não pertencia, ele é chamado de animal exótico. Por exemplo, se esse javali ele passou a ser um animal exótico, passou a ser um animal de um habitat que ele não pertencia antes, que não era naturalmente de lá. Então nós estamos vendo aí enchentes, o vulcanismo, né, e a seca, que também podem acelerar o processo de extinção de algumas espécies já fragilizadas. E o principal, mas de tudo mesmo, de tudo, a principal causa é o homem, né? O homem que mais provoca a mudança do meio ambiente e os animais sofrem muito. Quando o homem começa a invadir áreas para fazer habitação, não é? Quando o homem começa a invadir áreas para fazer plantio, quando o homem começa a fazer devastação de floresta, poluir o ambiente, locais onde esses seres moravam vão sendo destruídos. E onde é que esses coitados irão morar? Não tem, né? E quanto mais menos seres existem, ou seja, quanto mais o homem degrada a natureza, menos há possibilidade dos seres vivos viverem, porque eles dependem da natureza. O jeito que o homem deveria fazer era tentar arranjar uma solução de sustentabilidade, né? Ou seja, conseguir fazer um desenvolvimento sustentável em que ele conseguisse sobreviver em conjunto com a natureza, degradando o mínimo possível, né? Hoje já até existe técnicas que as empresas, a Embrapa, por exemplo, em vez de destruir é, milhares e milhares de hectares para produzir uma quantidade de milho, hoje ela já consegue produzir a mesma quantidade de milho ou soja ou outro alimento numa área menor. O problema, às vezes, é a ambição do homem, não é? A ambição do homem destruindo as florestas para retirar a madeira, que é o habitat, e tirar os alimentos também dos animais. O problema também é a caça predatória, né, que o homem também faz. Por exemplo, quando o homem chega no mar e joga redes enormes e captura cardumes imensos de uma determinada espécie de peixe, ele pode levar essa espécie em extinção. Cada vez os pescadores estão reclamando que tem menos peixe no mar, mas quem é que está acabando? Eles mesmos. Existe até um programa aqui no Brasil chamado de período da Piracema, né, que é chamado de defeso, ou seja, está defendendo a natureza. Existe uma época do ano em que os pescadores não podem ir lá no rio pescar, eles são multados, o material deles é tomado, não é? Por quê? Porque essa época é justamente a época que os peixes estão se reproduzindo. Se eu for lá no rio pegar na hora da reprodução as peixes cheias de ovos, antes dela desovar, não vai ter mais peixe. Vai chegar uma época que não vai ter mais peixe. Então, fez esse programa chamado de defeso, né? Que é para os pescadores não irem lá no rio e aí acabarem com os peixes na época da desova. Aí você diz assim, professor, mas coitado dos pescadores, o que é que eles vão comer? O governo paga um salário para eles nesse período de 3 meses do defeso, tá certo? Eles recebem dinheiro no lugar
em que eles não estão pescando, mas ainda existem pescadores teimosos, como existe gente de todo jeito teimoso, que ainda vai lá pescar. Correr o risco de ser multado e não receber mais o defeso na época. Então nós estamos vendo aí as ações do homem, né? Poluição do ar, poluição dos rios, né? Aí nós estamos mostrando um mundo que está rodeado de impurezas, né? O mundo aqui está rodeado de lixo. Isso é o que está acontecendo no mundo hoje. O homem está produzindo uma grande quantidade de lixo. Nós estamos vendo aqui o desmatamento, né, de um lado, queimada do outro. Então, é isso aí, gente, um dos motivos da extinção de muitas espécies. Muitas espécies hoje que ainda não chegaram nem a ser descobertas. Então, pessoal, esse conteúdo aí, você pode encontrar eles na página 15 até a 21 do livro de ciências, tá certo? Então, se você quiser dar uma leitura maior lá para complementar o seu conhecimento, eu aconselho, tá bom? Então, vai ser passada a atividade, essa atividade também está lá no livro, né? Todo esse conteúdo que eu passei está do livro. E aí vocês vão ter melhor chance de responder essas atividades, assistindo essa videoaula, né? E olhando lá no livro algumas coisinhas mais, tá bom? Até a próxima aula e tchau, tchau.